Então, pessoal, bom dia a todos e todas, né? Estamos aí em mais um encontro, certo? Pessoal do Colégio Máximo de Bananeiras, 9h45, 9 de setembro de 2020. E a gente vai começar aqui a fazer uma discussão sobre o contrabando e o tráfico de pessoas, né? Na verdade, é bom definir qual a diferença entre as duas questões. O contrabando de pessoas corresponde ao deslocamento e à entrada de pessoas em lugares de forma ilegal. Lembra quando a gente fala de O produto México dos Estados Unidos. Pode ser um exemplo aí, pronto, que Ítalo falou, certo? Pode ser, por exemplo, quando a gente faz a expressão, o uso da expressão contrabando de mercadoria. A mercadoria em si, ela não é uma coisa ilegal, certo? Vamos supor aqui, eu tenho um perfume aqui, peguei aqui na minha prateleira aqui um perfume, certo? E vamos supor que eu compre esse perfume, isso aqui é de produção brasileira mesmo, mas vamos supor que esse perfume seja francês, que é um país onde se tem uma cultura nesse tipo de produto aí. Então, o que é que acontece? Não vejo problema nenhum em comprar produtos franceses, sejam estes produtos. Bom dia, John. Sejam esses produtos perfumes, o que bexiga seja, não tem problema de comprar nada da França, porém que isso seja registrado, passe pelas autoridades, você pague os impostos que devem ser pagos ao trazer esse produto, que tudo fique dentro daquilo que as regras comerciais internacionais e de que as especificações de cada país sejam cumpridas. É É que essa nem a questão questão, das drogas. é essa questão legal Consumir e que se, vender. que se fala. Agora, por exemplo, o que não pode é eu trazer produtos, nesse exemplo que eu citei da França, perfume, por exemplo, foi o objeto que eu achei aqui agora mais próximo, e sem que as autoridades tenham conhecimento, certo? Sem todo um processo legal que existe para trazer produtos de determinado país. Então, o produto em si, ele não é um produto ilegal, o perfume não é um produto ilegal, um computador não é um produto ilegal, um smartphone não é um produto ilegal, livros não são produtos ilegais, certo? Só que para esses produtos transitarem de um país para outro, exigem regras a serem cumpridas. E quando essas regras não são cumpridas, nós damos o nome de contrabando, de mercadoria contrabandeada, que é diferente de mercadoria pirata, que é diferente de mercadoria falsificada, ok? A mercadoria ela pode ser totalmente legal, ela pode ser totalmente original, dentro de todos os padrões que são exigidos, mas para ele fazer esse trânsito, ele precisa que tenha uma autorização de entrada, ele precisa que se passe por uma fiscalização. Então, é isso aí que a gente vai chamar de contrabando, quando esses parâmetros, essas observações legais, elas não são cumpridas. Desse modo, o que seria o contrabando de pessoas? Contrabando de pessoas é quando grupos organizados, certo? Eles têm toda uma estrutura para levar pessoas de um lugar para o outro sem passar por esses procedimentos legais. Aí um exemplo muito clássico, muito falado, e até Ítalo deu como exemplo aí na aula, é a ida de mexicanos ou outros povos de outros lugares que usam o México como entrada para os Estados Unidos. Existem grupos especializados, acho até que eu já falei isso em outro momento aqui, em outra discussão, chamados coiotes,
certo? Que são especializados em fazer o trânsito dessas pessoas para entrar nos Estados Unidos de forma totalmente ilegal, sem passar pelo crivo das autoridades estadunidenses. Até no livro de vocês aí, tem uma fotografia de uma grande quantidade de pessoas, e pela fotografia identifica que eles são de Honduras, né? Mulheres e crianças tentando entrar nos Estados Unidos. Então, esses coiotes, eles cobram para isso, certo? E cobram caro. Tá entendendo? Muitas vezes não dá certo, você pode ser preso, você pode até morrer, dependendo do trajeto que você vai fazer, né? Então, isso aí é o que seria o contrabando de pessoas, né? A definição que o nosso texto traz, ele diz o seguinte, ó, trata-se do ato de grupos criminosos, que é crime, claro, que fazem a travessia de pessoas interessadas na migração mediante pagamento ou benefícios, certo? A travessia é realizada em condições degradantes e muitas vezes resultam em mortes, prisões e deportações. O que é a deportação? Deportação é quando aquele país que identifica que determinado indivíduo que ali está, ele está de forma ilegal, faz um contato com o seu país de origem e devolve você ao seu país de origem, deportou você ao seu país de origem, já que se identifica que você não é um criminoso, você está querendo apenas trabalhar, está indo em busca de melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, certo? Mas você está de forma ilegal, você não cumpre determinados requisitos, talvez não se tenha nem a necessidade dessa quantidade de pessoas lá, porque já fizemos a discussão que se há necessidades, eles absorvem essas pessoas. E aí o que é que acontece? Então, de uma forma, digamos que um pouco amigável, você fica isolado em determinado lugar, até ocorrer um contato entre as autoridades desses dois países para daí fazer a deportação. Então, ela ocorre nessa questão. Quando ocorre crimes, aí o problema é mais complicado, certo? Às vezes a deportação nem ocorre e você tem que pagar a conta com esse estado local, certo? Sobre aquele crime que você cometeu. Por exemplo, você vai fazer a travessia para determinado país, você vai entrar com uma determinada quantidade de drogas. Isso é tráfico internacional de drogas, isso é crime. Então, você tem uma tendência a ficar preso nesse país e as regras e as leis que vão ser aplicadas a você são as regras de lá. A gente tem dois exemplos clássicos envolvendo brasileiros, certo? Um foi o tráfico de drogas para a Indonésia, se eu não me engano, acho que é a Indonésia, Pena de morte. que lá na Indonésia é pena de morte para quem trafica. E o governo brasileiro tentou ao máximo, usando a diplomacia, mandou representantes lá para conversar com o governo local e dizer assim, ó, velho, libere esse cara é brasileiro, manda ele para o Brasil. Lá no Brasil vai ser aplicada todas as leis possíveis, inclusive as leis máximas sobre o tráfico de drogas. E a Indonésia não liberou, certo? A Indonésia não liberou, o cara ficou lá e foi cumprida a pena, o cara foi morto. E aconteceu isso já por duas vezes com brasileiros nesse mesmo país. Outro exemplo bem recente foi um sargento da aeronáutica, das Forças Armadas, que foi preso na Espanha, né? Ele participava da segurança e do transporte de políticos brasileiros, inclusive o próprio presidente da República estava na comitiva, e o cara estava traficando cocaína para a Espanha, como o avião e os veículos sendo oficiais tinham determinada confiança em não passar por um pente fino, em não passar por uma revista, mas essa foi feita e foi averiguado, né? E está preso na Espanha e cumprindo o que as regras de lá, as leis, coloca para isso. Então, isso aí é outra história, né? Esse tipo de deportação, ele é mais complicado, né? Porque tem a ocorrência de crimes, mas geralmente quando
não tem crime, quando não há risco para a sociedade local ou para qualquer outra sociedade, e geralmente ocorre a deportação. O Brasil, de vez em quando, manda um aviãozinho para os Estados Unidos, manda um avião para a Europa, cata os brasileiros tudinho que estão em situação irregular, né? Eles agrupam lá uma determinada quantidade e o avião do governo federal, geralmente é um avião da Força Aérea Brasileira que faz isso, traz essa galera de volta, né? E aqui cada um vai para suas casas e se vire. Então, assim, existem esses dois tipos de coisas, né? Em relação ao tráfico de pessoas, aí o tráfico é uma coisa bem complicada, né? Por que é bem complicada? O tráfico de pessoas, ele está atrás do tráfico de drogas e do tráfico de armas, certo? E o tráfico de pessoas, eles têm uma coisa, esse tipo de crime, ele tem uma coisa que é bem complicado, que é o quê? É a dificuldade em identificar essas coisas, a dificuldade em identificar o crime, certo? Porque o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico de animais silvestres e espécies naturais, plantas, etc., o tráfico de produtos químicos, por exemplo, são coisas, e de qualquer outros produtos, são coisas que são mais fáceis de identificar. Geralmente, o tráfico de pessoas ele é descoberto depois que se investiga outro tipo de crime. Geralmente ocorre dessa forma. Você tem uma investigação sobre tráfico internacional de drogas, sobre tráfico de armas, por exemplo, e acaba se descobrindo naquelas questões tráfico de pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, foi descoberto recentemente, acho que coisa de menos de 10 anos, uma quadrilha que traficava pessoas, que se chegou a essa quadrilha a partir da investigação do crime de lavagem de dinheiro, certo? Esses caras usavam estabelecimentos comerciais, em especial farmácias, para fazer lavagem de dinheiro. E nessa investigação chegou-se a descobrir de que eles também faziam tráfico internacional, principalmente de mulheres para exploração sexual, certo? Além também de homens e de travestis, mas principalmente mulheres, certo? Existe no Brasil e no mundo um tráfico muito grande de pessoas voltadas para a questão da exploração sexual, certo? Que é uma coisa completamente diferente da do da comercialização do sexo, né? Dos profissionais do sexo, porque os profissionais do sexo, né? Ou a prostituição, como alguns colocam também esse termo, não é errado, pode colocar, certo? As pessoas estão ali dentro desse comércio sexual por sua livre vontade. É essa a grande diferença para a exploração sexual. E muitas vezes a exploração sexual ela vai estar atrelada ao tráfico de pessoas, certo? São mulheres, principalmente mulheres, que recebem propostas, recebem convites de trabalhar em outros países, em determinados em diferentes áreas, né? Elas não saem em busca dessa questão sexual e lá tecnicamente são escravizadas e passam a ser exploradas sexualmente. E existe ainda também alguns grupos, né, de mulheres, de travestis, como já citei antes, que vão em busca do comércio sexual e não da exploração sexual, porque a exploração sexual é manter você refém, sem, sem total capacidade de retornar à sua casa. Então, por isso que eles buscam pessoas de países distantes. Geralmente, o comércio e as forças, geralmente a Polícia Internacional, ela observa que ocorre principalmente entre a América Latina e a África, e os mercados é a Europa e os Estados Unidos.
Então, o que é que acontece? Essas pessoas estão lá e não tem como voltar. Por quê? Por uma série de coisas. Primeiro, que ficam aprisionadas mesmo em situação análoga à escravidão. Existe o uso de violência, o uso de ameaças graves. As quadrilhas elas são especializadas em levantar dados e informações sobre você, sobre sua família. Então, você vive o tempo todo sob chantagem, sob ameaça grave e existe toda uma dificuldade e uma pressão de que você não busque as autoridades locais, né, a polícia, para poder fazer uma denúncia e acaba fazendo um tipo de acordo com essas quadrilhas para trabalhar 1, 2, 3 anos e depois algumas pessoas são liberadas a voltar aos seus países de origem, outros tentam fugir e acabam sendo violentadas ou até mortas. É uma coisa muito complicada, né? Essa atividade da exploração sexual, ela anda muito próxima de atividades criminosas. É um mundo meio complicado. E além dessa questão da exploração sexual, uma coisa que também já aconteceu com mais frequência, mas hoje acontece pouco, são pessoas que são traficadas para serem funcionárias do tráfico de drogas, né, ou de armas, mas também a questão do comércio ilegal, o mercado ilegal de órgãos, né, de pessoas que são também traficadas para serem mortas e terem seus órgãos retirados para poder é, serem doados a pessoas que estão com problema de saúde. E existe um mercado muito complicado dessa questão de órgãos, inclusive aqueles órgãos que você pode ser retirado e ainda sobreviver, existe um mercado dele, o chamado, né, com aspas enormes aí, mercado negro, né, eu não gosto de usar essa expressão, porque é uma expressão altamente de inferiorização racial, é um termo muito racista, mas com aspas enormes aí, que é como é conhecido esse mercado. Existem pessoas aí na internet, velho, tanto comprando quanto vendendo rim, córnea, é uma coisa bem louca aí essa questão. Mas o contrabando e o tráfico, ele está muito ligado a esses pontos que a gente discutiu. Eu não vi. Fala aí, Ítalo. Principalmente na famosa Deep Web. Tem muito isso aí, né? Então, é, é, é isso aí. O próximo ponto de hoje, né, da nossa discussão sobre esses problemas associados às migrações, é o caso dos refugiados, né? Refugiado, a expressão vem, refugiado seria aquele que fuga, né? Aquele que está em fuga. E esse termo, ele foi usado inicialmente para definir pessoas, para definir civis que estavam fugindo de áreas de guerra, de áreas de conflito. Então, isso aí é uma coisa que ocorre dentro de todo o processo histórico. Mas essa expressão ela começa a ser mais usada, ela começa a ser uma coisa mais forte, principalmente depois das duas grandes guerras, né? Depois da Primeira Guerra Mundial e em segundo, na Segunda Guerra Mundial. Foi muito comum das pessoas, principalmente aqueles que têm condições, claro, né? Muitos europeus que buscavam ali o norte da África, que buscaram os Estados Unidos, certo? E até áreas da América Latina e outros países. Ia depender muito da condição que você tinha de ir até determinado lugar. Mas a região do norte da África foi a região mais usada pelos europeus, né, que foi o foco da Segunda Guerra, foi a Europa, foi a região mais utilizada para as pessoas fugirem do conflito, né? Uma relação de colonização que existiu muito forte entre a África e a Europa, né? Como também a América Latina, mas a África por, por aspectos de proximidade, por questões cartográficas mesmo, geográficas, acabou sendo o principal foco, né? E aí
foi muito comum as ex-colônias receberem uma grande quantidade de povos que estavam fugindo da guerra. Só que hoje esse termo refugiados, aí é bom vocês prestarem atenção nisso, ele é utilizado também para pessoas que fogem de atividades naturais, né, chamadas catástrofes naturais, como problemas climáticos de um modo geral, secas, enchentes, tufões, furacões, terremotos, atividade vulcânica, tsunamis, né? Existem também, esses povos já são chamados também de refugiados, né? Aspectos sociais como fome em extrema, e acabam as pessoas indo em busca de melhores condições de vida, em busca de tentar salvar a vida em outros lugares, né? Apesar de ser utilizado principalmente o termo para conflitos, ele também pode ser utilizado, ele vem sendo utilizado para essas questões. Na verdade, existe um grande acordo internacional para essas pessoas, né, que solicitam refúgio, que solicitam asilo. Existe um grande acordo aí para que os países recebam essas pessoas, principalmente quando existem conflitos, certo? Porque o cara tá no meio de uma guerra, velho, crianças, mulheres e homens também que não estão envolvidos diretamente no conflito e ficar em casa esperando a coisa passar é muito complicado, porque detona toda a economia da região, para tudo, é uma coisa bem complicada, bem pior do que aqui estamos vivendo agora com esse momento de pandemia. E aí, imagina aí se tivesse alguns lugares aí do mundo que o Covid-19 não tivesse área de influência, não tivesse desenvolvido casos. Você pegar um país como o nosso, todo mundo que tivesse grana e pudesse ficar meses fora do seu país e dinheiro para gastar nesse período, tinha saído do país, certo? A porrada de brasileiro que teria ido, por exemplo, para Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, não era brincadeira se fosse uma coisa que fosse só aqui a nível de Brasil. Como a questão ela é mundial, acaba você não tendo como ir para lugar nenhum, você não tem como fugir desse mal que a gente está vivendo agora. É bem diferente de um processo de guerra, né? Está num conflito, quem tem condições de fugir, foge, às vezes até quem não tem condições. Você vê a marcha dos refugiados entre um país e outro, a galera caminha dias, meses, certo? Em caravanas, certo? Para poder fugir de conflitos ou de condições sociais bem adversas, né? Mas a situação é bem melhor no caso dos conflitos quando as pessoas têm condições financeiras para poder é, fugir, né? Para poder tá. E a Europa, né? Ainda dentro dessa discussão passa por um problema bem complicado, que até recebe o nome, né? Até o título do texto é ele mesmo, é esse mesmo, que é crise de refugiados na Europa, né? Principalmente de países africanos e alguns países asiáticos buscam a Europa porque esses países na última década, vários países foram palco de conflitos, né, locais, onde fez com que uma grande quantidade de pessoas buscassem países europeus para fugir desses conflitos e também para fugir das condições sociais adversas, aquele ponto que a gente já falou. E aí você tem alguns países aí, Síria, Afeganistão, Somália, Eritreia, Nigéria, que foram países que se destacaram muito nessa grande quantidade de refugiados indo para a Europa. E aí as condições são as mais complicadas, velho. E provocou algumas cenas muito ruins, muito tristes nessa tentativa de chegar a países europeus, né? Porque você tem travessias marítimas e aí teve barcos que foram que afundaram, alguns que foram afundados por forças militares, né? A população europeia, a gente fez essa discussão quando discutiu xenofobia, pressiona o governo, pressiona os governos locais para que eles não deixem essas pessoas chegarem, para que eles criem regras mais rígidas, mais duras, para evitar a entrada de pessoas. E aí uma das cenas
que ficou mais famosa, digamos assim, que é um termo famoso, é bem complicado, mas que teve maior repercussão, pode-se dizer dessa forma, foi a cena, né, daquela criança, né, morta numa praia, salvo engano, lá da Itália, né, e também seus pais mortos até que ponto essas vidas elas são importantes, né? Até que ponto isso tem que acabar, né? Existe, claro que tem que existir uma política de imigração, tem que se existir uma discussão, isso é um ponto que deve ser colocado em debate na mesa, né, desses estados europeus e no mundo todo, de um modo geral, a ONU tem que cuidar disso. Mas existem pessoas morrendo, cara, nessas tentativas de fugir, certo? De conflitos e de fugir da fome. A Somália está correndo o risco de sua população diminuir por causa da fome, certo? Olha que coisa complicada. Não é pelo controle de natalidade, não é que a mortalidade está bem maior a mortalidade está bem maior que a natalidade em alguns países, mas por questões provocadas pela fome e também aquelas outras questões que envolvem uma grande quantidade de doenças que acaba se aproveitando dessa população faminta e provocando muitas mortes, né? Então, é interessante fazer uma discussão sobre isso aí, né? Ok? Então, nós temos aqui, ainda dando continuidade, um texto, um conceito, né, onde se fala geografia e sociedade sobre apátridas, né? O que seria apátridas? São chamadas pessoas sem nacionalidade, pessoas sem pátria, certo? Aí o conceito aí, vou passar aqui rápido, são pessoas que não têm sua nacionalidade reconhecida por nenhum país, certo? A apátrida ocorre por várias razões, como discriminação contra a minoria, legislação nacional, falhas em reconhecer todos os residentes do país como cidadãos, quando este país é independência e tal. Então, existe também uma questão que é quando um país ele deixa de existir. Isso aconteceu muito na Europa pós Segunda Guerra Mundial, aconteceu muito isso na Europa pós Guerra Fria, de países se fundirem ou países se dividirem e deixarem de existir. Vamos pegar aqui um exemplo bem clássico, né? A Tchecoslováquia, ela foi dividida entre República Tcheca e Eslováquia, a Iugoslávia se dividiu em vários outros países. Você acaba tendo pessoas que nasceram e viveram em um país que não existe mais. E muitas vezes eles acabam, por opção, até automaticamente, passando a fazer parte de determinado país. Mas às vezes o cara fica sem estar vinculado a país nenhum. Às vezes acaba sendo até um problema se essa pessoa ter que migrar de um país para o outro, questão de passaporte. O adequado é que ela seja aceita por alguma nacionalidade, ok? E aí tem alguns exemplos aí, né? Aí tem uma indicação de filme, certo? Que esse filme é bem interessante e é baseado em fatos reais, certo? Que é o do cara que ficou morando no aeroporto, certo? Na área internacional, que não podia ser deportado, é bem interessante, certo? E tem aí uma leitura sobre Hannah Arendt, né? Mas, de um modo geral, a gente acaba terminando nesse ponto aí,